Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Uma alegria muito grande revê-los mais uma vez no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, de maneira que nos sintamos em casa e qualquer informação que for necessário, por favor, nós estamos aptos a fazê-lo. É mais uma noite, sem sombra de dúvida, em que a misericórdia divina se nos oferece para que possamos fazer uma viagem na direção de valores imperecíveis do espírito imortal. Informações que nos propiciam fazer escolhas mais favoráveis, porque a vida será sempre as nossas escolhas e as suas consequências, de maneiras que aproveitemos o máximo possível, ampliemos os nossos níveis conscienciais, para sairmos daqui, logo mais, daqui em torno de 1 hora, em condições mais favoráveis do que aquelas que entramos pela porta desta sociedade querida. Nesta noite, para a alegria nossa, nós seremos dirigidos, seremos coordenados na atividade reflexiva pela nossa querida irmã Adriane Viola Bacarin, que já está presente aqui. A Adriane é uma companheira nossa da sociedade e trabalhadora também da regional, E ela vai nos conduzir nessa proposta do Evangelho, enfocando um desses capítulos iluminados do Evangelho, pedir e obtereis, A capacidade de nós nos ligarmos à divindade através da oração. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória, e a Adriane nos conduzirá na reflexão, então. Pai da vida, direcionador do nosso processo de evolução ético-moral, que dias no passado longínquo lançados fomos na liça, simples e ignorantes, gradativamente de existência em existência, experiência física, regresso à dimensão espiritual, retorno ao mundo das formas, chegamos, Senhor, à idade da razão. E verificamos que a partir de agora, tendo consciência plena disso, entenderemos a proposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, que deveremos envidar todos os esforços possíveis para suportar a parte que nos toca na obra da criação, como uma das imposições que a própria encarnação se nos oferece. O que estamos vos pedindo, Senhor, agora que temos esse nível consciencial de responsabilidade, é que o nosso desejo, a nossa vontade de trabalhar diuturnamente no bem, evitando o mal, possam ser potencializados, para que dessa maneira possamos avançar mais celeremente na direção dos vossos braços amorosos. Abençoa-nos a todos, Pai da vida, inspira a nossa condutora na tarefa da noite e que seja-nos permitido, a partir de agora, darmos início à tarefa que, sem sombra de dúvida, nos propõe iluminação. Que assim seja, Senhor. 2006 foi um ano bom. A benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, que acabou de chegar de Lisboa, onde passou 3 dias no 8º Congresso Mundial do Espiritismo, publica Iluminação Interior, uma obra que não deve faltar na nossa cabeceira. Nós separamos um trechinho da lição 27, Benefícios defluentes da oração, já que o assunto desta noite vai tratar disso. Diz a nossa amada benfeitora que a prece é a linguagem que faculta a comunhão mental com o sumo bem, em contínuo fluxo de amor. Orando, é possível esquecer-se o fator desgastante e fugitivo, em razão da sintonia com as faixas vibratórias mais elevadas, nas quais operam os mentores da humanidade. À medida que o pensamento e a emoção canalizam a aspiração do amor,
da saúde e da paz na direção da verdade, de imediato alcançam sintonia com as forças da vida, transformando-se em sensação de harmonia e de indizível felicidade. Desacostumado ao clima de paz que advém da prece, o orante deixa-se arrastar pelas ondas de alegria que o tomam, superando os conflitos que o aturdem, levando ao desespero. As criaturas comunicam-se uma com as outras através da linguagem verbal e escrita, do gestual, pelos recursos externos que têm à disposição. O espírito necessita somente da emissão do pensamento, que deve ser saudável, a fim de sincronizar com a mente divina espalhada no universo, estabelecendo-se a verdadeira identificação. Quando te dispuseres a orar, cria primeiro o clima favorável e indispensável à comunhão com Deus. Mas quão poucos de nós realmente sabem orar? O assunto desta noite caminhará por essa estrada, sendo que a nossa Adriane irá nos iluminar ainda mais sobre essas questões. Vamos ouvi-la. Meu boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade do trabalho, que tanto nos encarece o coração, sobretudo falando de algo que sempre nos chama atenção, porque apesar da gente achar que esse tema é um tema assim muito discutido e que a gente sabe muito dele, é impressionante quando a gente se debruça realmente no tema e vai ver o quanto tem de material, né? Eu comentava com o Vanim que na época que a gente preparou esse tema, que era inicialmente para um trabalho aqui do nosso grupo de estudos, a quantidade de material que foi encontrada foi algo assim tão vasto que a dificuldade maior foi compilar, né, diminuir a quantidade de material para a gente conseguir falar um pouco, pelo menos, em 45 minutos, que é o tempo da nossa exposição. Mas é interessante, é bom frisar isso, que toda vez que a gente ingressa numa religião, ou como é o caso da doutrina espírita, quando nós ingressamos em algo que pode-se dizer que é uma religião, porque faz aquela função de religar a criatura com o Criador, toda vez que nós ingressamos, o primeiro ponto que se estabelece, ou que se fala, ou que se orienta, é como se processa a conversação ou a ligação das criaturas, dos seus servos, dos seguidores daquela religião, vamos dizer assim, ao Criador. Como que se processa? Então, a prece, a oração, ela é algo assim que sempre a gente ouve falar. Mas muitas vezes a gente não sabe fazer o processo da prece da forma como deveria. E por essa razão, apesar da gente, vamos citar na questão da doutrina espírita, ter o tripé que a doutrina oferece, que seria a ciência, a filosofia e, por fim, o processo da religião, que seria, no caso de religar a criatura ao Criador, não no sentido da religião convencional, porque é um procedimento, como já é possível perceber, diferente. Se ela não faz com que a criatura se transforme, se modifique, ela não está cumprindo o seu papel principal. Então, o processo aqui, o que se gostaria de deixar claro hoje, ou pelo menos trazer algo de diferente do que não é novo para ninguém, é se olhar no movimento da gente se religar com o nosso Criador. E partimos do ponto inicial de um livro também da Joana de Ângeles. O capítulo 35, que fala de pedir e conseguir, que ela comenta o trecho "Pedi e obtereis" do Evangelho, será norteado também pelo Evangelho, pela obra fundamental, Livro dos Espíritos, e outras obras que complementam para que a gente tenha ele bem rico de informações. E aí, então, a gente inicia com Joana, numa fala interessantíssima para todos nós. Diz assim Joana: a existência física é todo um processo biológico de permutas vibratórias que sustentam a maquinaria regida pela consciência,
departamento de segurança, que se exterioriza do self. Joana de Ângeles quer dizer que no movimento que todos nós fazemos, somos espíritos imortais. Partindo desse princípio, nesse movimento de ascensão, de crescimento espiritual, nós reencarnamos várias vezes, a fim de que cada encarnação nos oportunize uma experiência nova e nos faça crescer um pouco mais. Ela está dizendo que a encarnação, ela é também um processo biológico. Sim, porque nós envergamos na carne, nós mergulhamos na carne para que, através dela, consigamos essa ascensão espiritual. E que toda essa sustentação do corpo, ele tem base dessas vibrações constantes que acontecem, desse intercâmbio constante que acontece entre o plano físico e o plano espiritual. E ela vai dizer que a situação, o movimento, a forma como se encontra o nosso corpo, a manifestação dele, vamos dizer assim, tem a ver com o self. O self é o espírito imortal. Então, aquilo que o self, ou o espírito imortal, tem de conquista espiritual é a sua manifestação que vai ocorrer no corpo físico. Então, a reencarnação, ela é um todo, e Joana já explica que ele é um processo não só biológico, né? Ele tem outros processos que ocorrem concomitantemente. Ela continua. Vinculado à causalidade absoluta de que procede o espírito, há um ininterrupto intercâmbio de forças que o vitalizam no seu processo de ascensão infinita. Nós, vinculados a essa causalidade absoluta, que é Deus, da onde nós viemos, a nossa originalidade, o nosso espírito procede de lá, procede de Deus. Nós somos criatura sua, e de lá nós viemos. E nós fazemos esse intercâmbio ininterrupto, ele não para, ele não cessa. E dali a gente consegue retirar e extrair as forças para dar sequência e continuidade na nossa vida, na nossa existência. No entanto, diz Joana de Ângeles, que não raro, mergulhado na sombra densa que procede do desconhecimento da sua legitimidade, ou seja, a pessoa, o ser encarnado, desconhece que vem de Deus, distancia-se da sua origem. Nós, então, encarnados, nós nos distanciamos do Divino Mestre, nós nos distanciamos de Deus, pelo instinto que nele predomina, mergulhando em perturbação que o abate ou o alucina, desviando-o do rumo ao qual se sente atraído por peculiar magnetismo. Sucede que as heranças do primarismo, ainda governando a sua natureza animal, conduzem-no pela senda do prazer sensorial, sem que se dê conta das superiores emoções que o elevam e o libertam das paixões primitivas. Ocorre que, quando nós viemos num processo da reencarnação, quando nós viemos para reencarnar, nós chegamos aqui e nós nos intertemos com outras coisas. Nós vamos nos vinculando àquilo que vem ainda da nossa natureza animal, da nossa natureza primitiva. Aqueles atavismos que o espírito traz, de ter vivenciado emoções, sensações ainda da questão sensorial e pouco elevada. Esse sentimento, essas paixões primitivas que o espírito traz, são aquilo que deixam com que a criatura saia do seu ciclo, do seu caminho, da sua senda reta. Então, em outras palavras, se nós viemos reencarnar para evoluir, nem sempre a gente se recorda que o processo é ascensional. Nem sempre a gente se recorda que o processo é de crescimento espiritual. Então, a gente vem aqui e começa a se iludir, se entreter com outras questões que não são favoráveis ao nosso crescimento. E por que nós fazemos ainda? Porque ainda nós nos comprazemos. Nós sentimos, apesar de ter dor, muitas vezes, nós nos deleitamos de sentir certas sensações.
Então, nós vivenciamos experiências da sexualidade desregrada, nós exageramos na alimentação, nós exageramos nas bebidas, no consumo de drogas, no consumo de outras coisas, e ainda nos perdemos com outras questões que também são questões terrenas, da materialidade. E acabamos nos desvinculando e nos distanciando daquilo que nos é a origem, certo? Mas Jesus sabia disso. Jesus, o homem por excelência, Joana frisa bem que ele era o homem por excelência porque era um homem integral, trazia todas as qualidades que nós um dia iremos conquistar como homem integral. Ele conhecia essa ocorrência, ele sabia que a natureza humana era assim e ele entendia que todos os conflitos daqueles que o buscavam, apresentando sofrimento, mascaravam uma realidade profunda. Ele, Jesus, quando caminhava, quando esteve conosco aqui na Terra, várias passagens apontam que ele tinha sempre uma turba, uma multidão de pessoas que o seguiam. Essa multidão buscava, pretendia que ele resolvesse certas questões da matéria. Muitos pediam para curar o corpo, para curar um ente querido, para curar uma dificuldade, para resolver uma situação dolorosa. Muitas vezes eram pegos em atitudes não corretas, equívocos, muitas vezes. E aí Jesus entrava em cena para responder, para dar um retorno dessa situação dolorosa das pessoas. Mas Jesus sabia que ali, na verdade, encontrava-se o efeito. E que a causa absoluta, a causalidade de todo aquele sofrimento, como ele diz aqui, a realidade profunda realmente do ser, estava contida no espírito. Então a doença, a dificuldade, a dor, o conflito não está na exteriorização dele, mas sim na causa intrínseca, que é o espírito. A exteriorização é sempre o efeito, enquanto que a causa é o espírito imperfeito. Então, quando Jesus era procurado por aqueles que o buscavam para atender às suas necessidades, ele sabia que o problema não era ali como se apresentava, mas sim que precisava ter uma mudança interior para se processar essa situação e para haver a real modificação. Por essa razão, Jesus não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos desejosos de saúde e renovação a mudança de conduta mental e moral. Porque ele sabia que se não houvesse essa mudança interior, a questão exterior não poderia se modificar por muito tempo. A fim de que o cerne, o interior, o âmago do ser, se concretizasse o bem-estar, sempre suscetível de alteração pela própria fatalidade da vida celular e da inevitabilidade do fenômeno da morte. Claro, se eu curasse o corpo, pensava ele, o corpo ele é fadado a um movimento de finalização. Ou seja, em algum momento a morte nos chega, por mais que o corpo fosse curado. E Jesus não veio para curar corpos. Quando ele curava os corpos, ele dava para a pessoa a oportunidade de reavaliar questões interiores, que sempre foi o seu objetivo. Em verdade, os movimentos de cura era também para chamar a atenção daqueles que não conheciam a sua grandeza, a sua proeza. Então, quando ele fazia isso, também era uma finalização de uma expiação. Era merecimento daquela criatura e por isso a graça era recebida. Não era um joguete de forças, não era só um movimento de se aparecer que Jesus fazia. Com certeza não era isso. Mas ele buscava algo a mais. Ele buscava e desejava profundamente a mudança da conduta mental e moral da criatura, para que então o movimento externo se operasse a mudança. Então, porque nem sempre as criaturas soubessem como manter as vinculações com as fontes da vida, então Joana disse que a gente veio dessa origem, a fonte, a origem, e a gente, por não saber se manter em contato constante, porque a gente acaba se intertendo com outras coisas, Jesus sugeriu a oração. Então, ele sugere a oração, não impôs a oração.
sugere a oração, de que se constitui uma ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno. Então, se você deseja a vitória sobre os seus sofrimentos, se você deseja finalizar uma etapa de sofrimento, e aí então buscar uma outra etapa, uma outra camada da sua cebola, que você então utilize do recurso da oração a fim de que se facilite esse movimento. Mas é interessante que Joana coloca muito bem aqui, que Jesus sugere a oração. Toda vez que Jesus era procurado por aqueles que estavam com ele, em nenhum momento ele impôs nada. As pessoas muitas vezes lhe questionavam, lhe pediam graça, lhe pediam algum tipo de situação, alguma cura, como a gente comentou antes. E ele, antes de atender o pedido, ele dizia: o que queres que eu te faça? Crês que eu possa realmente curar? E aí, então, ele questionava a pessoa para que a pessoa desse algo dela, para que ela, então, primeiro interiorizasse, para depois fazer o petitório, para depois colocar para fora aquilo que ele desejava. Então, isso é muito curioso, porque não se processava algo sem questionar e sem respeitar o livre-arbítrio. Então, o espírito superior, eu já disse isso outras vezes, nunca irão violentar o nosso livre-arbítrio. Sempre será respeitado. Por isso que o tempo de sofrimento dura mais ou menos, mais para um e menos para outro, a variar da procura e da busca que cada um tem, né? Cada um exerce. E aí diz Joana também que a oração, ela é a emanação do pensamento. A oração é a emanação do pensamento. Pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo intercâmbio entre a criatura e o Criador. Então, o movimento de exercer a religiosidade, o movimento de entrar em contato com isso, é fazer com que o pensamento, a emanação do seu pensamento, chegue até as ondas equivalentes do seu pensar. Então, nós podemos aqui, nessa frase dela, pensar algo contrário a isso, que de repente não é algo que a gente esteja pensando aqui, porque nós estamos falando de oração. Mas vamos pensar que a emanação do meu pensamento não é rico de conteúdo vibratório positivo, mas é rico de conteúdo vibratório negativo. Então, se o meu pensamento não é bem direcionado, mas mal direcionado, eu também vou exercer o contato, o intercâmbio com esferas que vibram, com seres que vibram na mesma sintonia. Então, o pensamento, e a gente às vezes vai em algum lugar e é escrito assim: o silêncio é uma prece. Mas a Sueli Schubert, aqui nessa casa, outro dia, na última vez que ela veio, ela disse que nem sempre o silêncio é uma prece. Porque eu posso estar em silêncio, mas a minha mente está viajando aceleradamente para algo negativo. Então, nós podemos dizer aqui, substituindo o silêncio, que o pensamento pode ser uma prece, mas o meu pensamento pode não ser uma prece. Então, como é importante a gente entender e pensar, né, nesse sentido, o quanto o pensamento é algo extremamente positivo e deve ser bem direcionado. Não apenas a prece dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram paisagens mentais, emocionais, orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Ora, se o meu pensamento é bem direcionado, se a minha vibração alcança níveis superiores, esse contato, esse intercâmbio vai, com certeza, trabalhar as minhas energias deletérias. Porque nós, estando aqui imersos nesse planeta de provas e expiações, as energias são densas, comparada a planetas mais elevados.
Então, não é raro que a gente se perca um pouco nas vibrações e acabe entrando nessas vibrações mais densas. Por isso que a oração, ela é essa ferramenta, que eu sempre gosto de usar um exemplo do carro, quando ele está desalinhado. A gente está dirigindo o carro e tem que ficar no meio da pista, mas o desalinhamento dele sempre joga para a esquerda, sempre joga para a direita, dependendo do lado que ele está puxando. E a gente pega o volante e volta para direcionamento. Então, a prece, ela faz esse movimento. Quando você vai para a esquerda, vai para a direita, você volta para o canto para o centro da rua de novo. A prece faz com que a gente retorne para o cerne, para o centro, para o objetivo, que é crescer espiritualmente. Esse é o objetivo, né? Todos nós, queiramos ou não, nós vamos alcançar esse objetivo de evolução, porque isso está na lei. E é um processo que vai ocorrer querendo a gente, aceitando a gente ou não. Então, nesse sentido, também continua ela, certamente, isso é muito importante falar, não vai modificar as leis estabelecidas. No entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Tá, então, se eu fizer muita oração, eu vou conseguir resolver todas as minhas pendências espirituais? Não. Você vai precisar viver a sua vida como você precisaria viver a sua vida. Tem até uma questão do Livro dos Espíritos, que nós vamos falar dela mais para frente, que ela vai dizer isso. As leis não são mutáveis. As leis não são derrogadas, não são modificadas ao desejo de quem as pede. Elas são sempre as mesmas. À medida que a pessoa precisa viver certas experiências, ela vai ter que viver certas experiências. Agora, se ela estiver em contato com o poder maior, se ela estiver em contato com essas forças divinas, ela consegue viver melhor e passar por essas provas, passar por essas situações de uma forma diferente. Como ela diz aqui, clima de superior alegria e coragem. Então, é a coragem e a alegria, a gratidão, que vai começar a estabelecer dentro de nós um movimento de que aquilo tudo que está sendo vivenciado é apenas um movimento, é apenas uma passagem, que vai finalizar, não é para sempre, né? O sofrimento, ele não perdura para sempre, né? E ele tem um fim pedagógico. Se ele não faz a função de ensinar, não teria o porquê de ter o sofrimento. Então, ele não é para sempre. Não existe pena que dure para sempre na lei divina, certo? Aí a gente encontra no próprio Evangelho uma explicação muito interessante, que vale a pena a gente ver, que vai explicar muito bem como é que funciona esse intercâmbio. Diz o seguinte: para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como a Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então, ele fala aqui que o pensamento, aliás, a vontade é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. A vontade vai direcionar o teu pensamento. É ela, o desejo, a tua vontade é que vai direcionar e vai deixar o seu pensamento chegar ao seu destino. E aí ele usa o exemplo do ar, que é o veículo do som. O som se propaga pelo ar. Só que é interessante que ele diz aqui que o ar, ele fica circunscrito, ou seja, ele fica restrito a uma margem de lugar. Ele fica restrito ao ambiente. Mas, diferente disso, a nossa vontade, ela não fica restrita. Ela se propaga e alcança o infinito, ela se amplia no infinito. Então, era como se, imaginando aqui um processo de aspiral, nós estando na base, o aspiral inicia pequeno e vai aumentando, aumentando, aumentando e se propaga no infinito.
Quando se fala do ar, do som que se propaga pelo ar, ele tem um espaço para se manifestar. Mas o nosso pensamento não é assim. Ele vai além, ele passa dessas esferas. Então, na medida que a nossa vontade, o nosso desejo vai se manifestando e vai crescendo, também o nosso pensamento é direcionado e cresce junto dele. E não tem finitude, é infinito. Então, o contato para com os espíritos, ele pode se processar em baixa escala como em alta escala. Vai depender do desejo, da vontade e do pensamento bem direcionado. Olha que interessante a gente pensar assim. Porque é algo que a gente não tinha parado talvez para pensar, né? A gente acha que o pensamento é um pensamento, vem, vai rapidinho. Mas se a gente for sempre estudar como que os espíritos se vinculam conosco, é na velocidade do pensamento. Aí você não precisa dizer uma palavra sequer. Basta um pensamento. E essa é a linguagem de comunicação deles, o pensamento. Né? Então, é essa vibração que nós iremos passar para os espíritos nos quais a gente se vincula. Então, quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo um pensamento como o ar transmite o som, mais ou menos como no desenho. Então, ocorre uma corrente fluídica. A gente não consegue ainda, um dia, quem sabe, a olho nu ver essa corrente, mas ela se efetua, ela ocorre. Né? Então, vai depender dos pensamentos, das nossas vibrações, a ligação com que a gente se faz do plano espiritual. Aí diz aqui que a energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Claro. Porque o meu desejo, a minha vontade, o meu pensamento vai atrair aqueles que são similares. Lei de atração e de afinidade, que a gente já conhece. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Por isso que às vezes a gente tem afinidade com algumas pessoas, aí você pensa na pessoa e ela diz, nossa, eu ia te ligar hoje, né? Às vezes acontece isso com a gente. É uma ligação tão afinizada, né? Tão afim que tem entre as pessoas, que às vezes a gente só pensa, a gente já sabe que a pessoa está precisando falar com a gente, está precisando de ajuda. E isso a gente vai vendo, né? O quanto isso acontece de verdade. Então a prece, ela é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem dirige. Então, mais uma vez, o pensamento. Aí Kardec fez a seguinte pergunta aos benfeitores. Será que Deus se agrada da prece? Será que Deus gosta que a gente faça a prece? Ou será que não precisa? Porque se o pensamento bem direcionado, pode-se dizer que ele é uma prece, será que eu preciso fazer a manifestação da prece? Será que eu preciso considerar que aquele movimento, aquele tempo que eu deixei para a prece é algo que eu posso chamar de prece ou é só um pensamento, né? Então, olha a pergunta que ele faz. Aí a resposta diz assim: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Pois que para Deus, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo àquela prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, sinceridade. Mas não creiais que o toque a Deus, a do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Diz a resposta aqui que é preferível a Ele, a Deus, que nós tenhamos uma prece simples com as nossas próprias palavras, mas que seja dita pelo coração, do que a leitura de uma prece, por mais bela que seja.
E ele fala assim que não pense que ele se agrada daquela prece do homem fútil. O que quer dizer aqui é que na vida, na prática, ele se manifesta com futilidade. E aí depois ele faz uma oração, mas sem sentimento. Uma oração que não vai mexer com as suas questões íntimas, não vai trabalhar o seu interior. E aí então nesse sentido só vai agradar a Deus se significar da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Se então, quando ele for fazer a oração, houver um arrependimento e humildade, aí então ela é agradável, né? Então é interessante essa resposta. E aí Kardec também pergunta, mas a prece ela torna melhor o homem? Então se você fizer a oração, você se tornaria uma pessoa melhor que a outra? Melhor que antes, aliás, não melhor que outra, melhor que antes. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então a prece pode tornar melhor o homem. Não significa, como foi falado antes, que vai ser modificada as leis. Aquilo que a pessoa precisa passar, ela vai precisar passar e não tem situação que reverta isso. Mas ela torna melhor um homem, sim, porque ela faz com que a criatura verifique dentro dela, olhe para dentro dela o que ela precisa modificar, né? Ela vai olhar dentro do seu interior quais as situações que precisam ser modificadas para então tornando melhor o homem através da prece, não só pela prece, mas sim pela sua autoanálise, pela sua autocompreensão e seu autoconhecimento, né? E aí Kardec diz assim, tá, mas então, se torna melhor um homem, como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e até algumas vezes viciosas? Então, você não está me falando aí que ela torna melhor o homem, por que pessoas que oram muito às vezes são assim? É uma pergunta bem interessante, né? Daí, olha a resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas, essas que oram muito, supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é a do remédio, mas da maneira por que o aplicam. Então, você fazer uma prece, ou várias preces, ou passar o dia fazendo muita prece longa, e que não faz esse movimento de olhar os próprios defeitos, essa prece não teve a sua validade, ela não se operou a mudança que ela precisa fazer em você. Então, por isso que ela pode tornar melhor o homem, desde que ele faça esse movimento de olhar para dentro. Mas se ele não faz esse movimento e que ele só faz isso por alguma razão exterior, para que as pessoas percebam que ele faça a prece, porque ele ainda precisa mostrar que ele faz a prece, ou que isso ele utiliza para gastar o seu tempo, ele não faz esse movimento interno. Então, a pessoa não faz o estudo de si mesma. Às vezes até o contrário, fica lá, como eu sou bom, fico aqui orando o dia inteiro, enquanto que o fulano está lá fazendo isso e aquilo. Pior, né? Então, ele fica apontando o defeito do outro, o defeito alheio, achando que ele não tem o defeito. E quando, na verdade, essa situação de orar muito tempo é uma máscara social que ele criou, a fim de se esconder atrás dela, para parecer ser alguém que ele ainda não é. Então, em verdade, a necessidade da prece, a mudança da necessidade da prece é que ela opere a mudança em nós, e não que ela fique por muitas horas se processando aí sem finalização nenhuma. E aí Jesus nos fala sobre essa questão. Jesus vem dizer para nós assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 6 a 8. Diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra
no teu quarto interno. E tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes mesmo de pedirdes a Ele. Olha como o Espiritismo vem apenas complementar o que Jesus já disse, né? Jesus veio trazer uma informação, uma mudança de paradigma para a época e para hoje, vamos dizer assim. Ele veio trazer uma forma de olhar totalmente diferente. E aí o Espiritismo veio completar o que ele diz, fazendo com que a gente compreenda Jesus melhor. Não veio trazendo nenhuma novidade, só veio complementar para o nosso entendimento, a fim de que a gente não se diga que não sabia, né? Então a gente não pode se excusar alegando desconhecimento, porque o Espiritismo está aí nos apresentando a questão do Evangelho. Aí então Jesus diz aqui que a gente precisa, quando orar, entrar no quarto interno. Vamos pensar aqui. O que será que Jesus quis dizer quando ele disse, entra no teu quarto interno? Seria, de repente, o quarto da nossa casa? Pode ser, né? Mas será que é isso realmente que ele quis dizer? Porque daí, coitado daqueles que não têm casa, né? Não vai ter quarto. Então aqui, bem, a gente precisa ter um olhar já aprofundado que a doutrina espírita nos oferece, que não é do quarto físico que Jesus estava falando, mas de um quarto interior. Tanto é que ele coloca quarto interno, que é o cômodo interno, que é aquele que fica guardado dentro do ser, que é o coração, que é o sentimento, o espírito, por assim dizer, né? O próprio espírito que está dentro, né? Que a gente acha que fica... a gente sempre fica olhando para fora. Então, na verdade, a manifestação aqui é de olhar para dentro, olhar as suas qualidades, olhar os seus defeitos, porque sim, nós temos qualidades, mas temos também defeitos. E esses defeitos precisam ser observados. Porque se nós não conhecemos os nossos defeitos, como é que nós vamos tratar os nossos defeitos? Então, eles precisam ser conhecidos, porque, como diz o Gelson, numa das palestras que ele fez, Gelson Roberto, se eu tenho em casa um pitbull, na minha casa interior um pitbull, e eu não sei nem onde ele está, como é que eu vou cuidar desse pitbull? Então, eu preciso trazer ele perto de mim e segurar ele na coleira. Então, conhecer os defeitos, conhecer as tendências que cada um traz, é segurar o nosso pitbull interno. É segurar ele aqui do lado, controlando os seus desejos, os seus anseios, a sua velocidade, né? O desejo que ele tem de externar. Então, Jesus não falava de um quarto físico, mas ele falava de um outro movimento, do movimento de olhar para dentro. E o próprio Evangelho traz essa resposta. Diz ele, examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, a gente sempre fica comparando a nossa forma de viver, a nossa manifestação com as dos outros. Sempre achando, claro, que nós somos melhores que os outros. E quando, na verdade, nós não podemos dizer nunca que nós estamos melhores do que ninguém. Não é porque a gente frequenta uma instituição religiosa, não é porque estamos sendo aclarados pelo Espiritismo, que isso nos torna já pessoas melhores que os outros. Talvez começamos a despertar para algumas coisas, talvez, porque às vezes a gente passa pela doutrina, mas a doutrina não passa pela gente. E se a doutrina não passar pela gente, ela não processar o seu movimento interno, ela não faz a sua função. Então, eu estou aqui conhecendo lei, estou conhecendo a doutrina, estou conhecendo livros, sei de cor e salteado as questões, mas ela não fez a mudança em mim, então não adiantou nada. Então, eu não posso nunca dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque cada um traz a sua qualidade, cada um traz as suas dores, as suas passagens pelas existências variadas, e muitas vezes, se a gente estivesse na vida do outro, o nosso comportamento seria muito pior
do que aquele que o outro cometeu. Então, a gente não pode nunca dizer algo assim. Então, se a gente tem desejo de mudar algo dentro de nós ou no outro, que a gente se processe gradativamente e com muita humildade, né? Que o movimento deve ser oferecido assim. Mas Jesus também disse algo muito interessante naquela frase. Ele disse que Deus sabe tudo aquilo que a gente precisa, né? Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus sabe muito antes da gente pedir. Não é verdade? Tá, mas se Ele sabe, por que eu preciso então pedir? Né? Se Ele sabe quais são as minhas dificuldades, se Ele sabe quais são as minhas dores, por que eu preciso pedir? Né? Por que eu tenho que fazer esse pedido? E aí é muito interessante a gente olhar para isso, né? Se já Deus sabe, às vezes a gente encontra sempre um movimento, e isso está retratado lá no Evangelho, depois vale a pena dar uma olhada. Está retratado no Evangelho que muitas das pessoas dizem assim, eu não preciso pedir porque Deus sabe o que eu preciso. Né? Deus sabe o que eu necessito, então eu não vou pedir nada. Está errado. A gente se coloca na posição de alguém que está apenas recebendo e que Deus é o nosso servo. É Deus que tem que atender o nosso desejo. E eu não preciso pedir. E Ele tem que saber o que eu quero. E Ele tem que me atender. Então a gente tira Deus da posição divina que Ele se encontra, a posição de Deus, e coloca Ele abaixo de onde Ele está. Está errado. Então você vê que mostra muito do nosso orgulho ainda, mostra muito daquilo que a gente está de imperfeição. Né? Então Deus tem que me atender, então por isso eu não preciso nem pedir. E aí, na verdade, esse movimento que se oferece aqui, diz Joana de Ângeles, ela que dá a resposta, que todo e qualquer pedido feito através da prece, ele é conseguido. Porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade. Então, o primeiro ponto que a gente deve observar é que o pedir aqui é para você fazer o exercício da humildade, de se colocar abaixo de Deus. Então, eu humildemente processo o que eu desejo, o que eu preciso dentro de mim e externalizo com humildade para com Deus, deixando que Ele, que é o juiz da causa, saiba o que fazer depois. Ele está acima, não abaixo. Então, é Ele que decide o que vai fazer. E nós temos que pedir humildemente o que nós necessitamos. Então, o ato de orar, ele expressa essa humildade perante a vida. E ele também é um despertar de consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. Então, quando eu faço uma análise de consciência, eu analiso o porquê que eu estou fazendo esse ou aquele pedido, ele faz com que eu ajuste a minha consciência, que eu ajuste o meu desejo e que eu controle o meu desejo. Então, isso é uma forma também pedagógica que a espiritualidade encontrou para que a gente faça esse movimento, esse aprendizado dentro de nós, né? Então é certo, diz Joana, que não se refere o apóstolo Mateus, a quem ela diz, que onde cita a situação de Jesus, que a adoção gratuita por parte da divindade vai ocorrer, né? Que de tudo aquilo que a insensatez busque em astuciosa conduta de ludibriar os códigos soberanos. Não é porque você pede, não é porque você exercita humildade que você vai ludibriar os códigos soberanos. E é interessante que ela fala assim, que todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido. Mas ela não diz quando e nem como, né? E nem onde. Um dia vai acontecer. Aí a gente pensa, o que a gente tem pedido na oração? O que será que a gente pede quando a gente vai entrar em contato com o divino? Normalmente, vamos dizer assim, genericamente, a gente pede algumas soluções da vida moderna, das soluções da nossa vida terrena. A gente ainda pede para curar corpos. A gente ainda pede para resolver os conflitos. A gente ainda pede ganhos materiais, ganhos secundários. Infelizmente, a gente ainda está nessa condição de pedir. Porque nós ainda estamos muito focados na matéria, estamos ainda presos na matéria. E a dificuldade de sair dela é grande.
né? Vamos reconhecer que a dificuldade é grande. Então, quando Jesus orienta, como disse Joana lá atrás, ele sugere o processo da oração, ele mesmo se manifestava com a oração. Todas as noites, diz Amélia Rodrigues, em muitas das suas passagens, que após o atendimento à população carente, à população pedinte, eles se recolhiam ou na casa de Pedro, ou ele subia no monte para orar. E o que será que Jesus pedia? Vamos pensar. Como é que processava a prece, a oração de Jesus? Será que Jesus pedia como a gente pede? Provavelmente não. Provavelmente ele já tinha uma outra forma de ver as coisas, né? E a gente ainda está num nível de petitório ainda muito pequeno, né? Lembrando que a prece, ela tem 3 movimentos, né? Que é louvar, pedir e agradecer, né? Tem que ter esse movimento aí. E aí, Haroldo Dutra Dias, lá em Belo Horizonte, no ano passado, num evento, ele fez um comentário que eu achei interessante trazer para vocês também. Ele diz assim, que a prece petitória, ela educa os nossos desejos. Então, não é que Deus precisa necessariamente que a gente faça isso por Ele, mas por nós mesmos. Então, quando a gente faz a prece petitória, quando a gente organiza, quando a gente pensa o que vai pedir, a gente começa a pensar nos nossos próprios desejos. E aí a gente vai educando esses desejos. Espera aí, mas eu acho que eu não vou pedir isso não, porque estou me conhecendo, já sei que onde aperta o meu calo, que aquela promoção que eu tive aquela vez na empresa não foi muito bom, porque eu tratei o meu colega de um jeito antes, tratei diferente depois, então acho que não vai ser bom. Então eu já nem peço isso aí, eu peço outra coisa, que eu tenha discernimento, que eu tenha tranquilidade, que eu saiba esperar o meu momento e assim por diante. Então ela já vai mudando, né, a forma de pedir. Esse que é o movimento que a gente tem que fazer na forma de orar. Daí diz Joana que a prece, ela faculta uma imediata mudança de comportamento, em razão das energias que a constituem. Quando você não está bem, que você não está se sentindo bem, algum sentimento de angústia, uma tristeza que você não sabe de onde vem, uma perturbação que a gente não sabe explicar, esse é o momento mais suscetível de plantar a semente da prece. O solo está fértil. E é para isso que vem a dor. Porque se a gente está tudo bem, percebam, se a gente está tudo bem, a gente nem lembra de orar. Não é assim? A gente vai tocando a vida, vai vivendo as coisas, vai curtindo, porque está tudo bem. Vai lembrar de Deus para quê? Está tudo bem? Aí quando vem a dor, ela vem muitas vezes para lembrar que a gente precisa entrar em contato com o divino. Porque o objetivo não é mergulhar na sombra densa da terra. O objetivo é ascender, é crescer, né, rumo à grande luz, que é Deus. Então, a prece faculta essa imediata mudança. Não está bom? Faz uma prece, se recolhe, muda essa vibração dentro de você. Em razão das energias que a prece traz, ela constitui energias positivas, acalmando interiormente, predispondo à luta de autocrescimento. Então ela vai propor você, vai te estimular, te dar coragem para você dar sequência na tua vida. E quando alguém resolve pedir, olha que legal isso, liberta-se dos grilhões do orgulho. Por quê? Está trabalhando a humildade. E abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. Então a prece é extraordinária, né? Não é à toa que o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma coletânea de preces. Não está lá à toa, né? Kardec colocou porque a necessidade é grande de todos nós. E aí ele fala na questão 663, pede aos benfeitores, aliás, que é o seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Será que se a gente fizer oração numa posição de humildade, entendendo o que a gente necessita,
já fazendo essa autoanálise, claro, será que ela pode, através da prece, mudar a rota da nossa vida? Pergunta muito interessante. Kardec era muito sábio mesmo, né? Ele fazia as perguntas assim, pontuais. E a resposta? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Tem prova que não tem jeito, tem que ser suportada. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Olha que lindo isso. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora. O que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É uma afirmativa. Bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Então ele é punido naquilo em que pecou. Quando a gente analisa a vida, se a gente analisar dentro do processo berço, túmulo, pode ser que a gente tenha uma conclusão assim: nossa, Deus é injusto. Porque para mim ele não me deu tal coisa, mas para o fulano, que é ruim, que é isso, que é aquilo, ele deu. Então qual que é a justiça de Deus se eu estou analisando o berço túmulo? E aí realmente a gente não vai conseguir analisar essa justiça, porque se eu estou analisando daqui para ali, eu não consigo entender as causas anteriores dessas situações e também não consigo entender as causas atuais das aflições. Porque, como disse aqui mesmo, a gente deve saber que nós mesmos somos os autores das nossas desgraças. Nós somos os autores das nossas desditas. Então, por essa razão, não podemos culpar a ninguém. Então, se a gente faz essa análise berço-túmulo, Deus vai ser injusto para nós. Mas a gente que já tem o aclaramento da doutrina espírita jamais deve se prender a esse olhar. A gente sempre tem que ter um olhar estendido da imortalidade. Sempre deve ter o olhar da misericórdia aplicada em cada um de nós. Porque às vezes a gente acha que a gente ganha pouco, mas se for ver bem, às vezes a gente ganha muito mais do que a gente merecia realmente. E a gente só fala isso porque a gente não se conhece. Então a gente sempre acha que merece mais do que tem, porque a gente não se conhece. A gente acha que se conhece, mas não se conhece verdadeiramente. Mas Deus nos conhece. E Ele sabe o que a gente precisa. E Ele sabe o que a gente não precisa. E se a gente for analisar bem de verdade, a gente tem muito mais do que realmente necessita. A gente tem sempre excesso na nossa vida. Sobra coisas. Sobra coisas. Se a gente for olhar, a gente tem de sobra. Tem saúde, tem alegria, tem tristeza, porque é preciso, é necessário. Consegue caminhar com as próprias pernas, tem um trabalho, justo, injusto, bom, ruim. Tem um ganho sobre esse trabalho, tem inteligência para exercer a profissão, tem olhos de ver, tem ouvidos, tem a condição de se expressar pela fala. Quanta coisa a gente tem que é positivo. Isso fora sem considerar as questões materiais, que são boas, que muitas vezes exercem um papel fundamental na nossa vida, e que elas estão ali unicamente para servir de instrumento de trabalho. Mas a gente esquece disso. A gente utiliza só ao nosso bel prazer. Utiliza das questões da matéria só para o nosso interesse pessoal. Né? Então, mas Deus sabe disso, Ele sabe do que a gente precisa. Então, às vezes a dor vem a situação dolorosa para que a gente aprenda. Então, na verdade, Ele está sendo bom mais uma vez, porque Ele está nos preservando daquilo que nós somos em verdade. Ele está nos preservando daquilo que nós ainda não temos de capacidade. Então, Ele nos conhece e sabe que se a gente tiver na mão um punhal, a gente pode atirar em alguém.
Então Ele não nos dá o punhal, não vai nos dar a arma, porque a gente não sabe manusear a arma. E isso só nos será entregue quando a gente conseguir saber lidar com aquela ferramenta. Quando a gente souber lidar com aquilo, aquilo nos vai ser dado, né? Então, por isso que tudo que se pede é dado, mas não se fala quando e nem como, né? Aí, todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. A gente acha que a gente não é atendido, mas as súplicas justas são atendidas, não aquelas de interesse pessoal e mesquinho, sem nenhum processo de modificação interior. Para que Deus vai fazer isso? Ele não é um pai imprevidente. Nós somos pais imprevidentes. Os filhos pedem as coisas para a gente, por capricho pessoal ou por não desejo de continuar a resistência, a gente cede. Ah, vai, tô aqui o que você está me pedindo, para resolver. Né? Mas Deus não é imprevidente. Ele faz as coisas na sua justa forma. Ele é perfeito, imutável, soberanamente justo, mas também soberanamente bom. Não tem como ser diferente. Senão, se fosse assim, ele não seria Deus. Né? Então, as nossas súplicas justas são atendidas e a gente acha que não são atendidas. Então, nós julgamos de ordinário que Deus não nos ouviu, porque não fez o nosso favor, não fez o nosso milagre. Enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Ah, fui eu que conquistei. E às vezes não foi, né? Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, eles vos sugerem a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo seu próprio esforço. Então Deus é tão bom que apesar dele nos auxiliar, ele ainda deixa que o prêmio, né, o troféu do resultado ainda fique sob a nossa custódia. Fique para nós o resultado. Como se, olha, o teu esforço valeu a pena. É muito interessante, né, essa maneira de premiar as coisas. E daí Jesus diz que eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Então Jesus faz a afirmativa de que toda vez que nós procuramos a divindade para algo, ela nos atenderá. E aí a gente aprendeu que nem tudo será atendido, né? Então o que a gente tem que pedir? Aí vem a colocação. Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? A gente pede isso na oração? Oh, não, tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E depois exclamais, Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrarias o motivo dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e o bem da fé. Então, o que nós vamos receber inevitavelmente? Pedir e obter, com certeza. Coragem, paciência, resignação, fé, força moral para resistir a uma má tendência, humildade, libertação dos grilhões do orgulho e assim por diante. Tantas outras coisas. Que a gente, se pedir, com certeza será atendido. Agora, se nós pedirmos só questões para a resolução dos nossos bens terrenos ou a cura dos corpos, provavelmente, ou pode ser que a gente não conquiste, né? E aí, para que a gente já vá para o encerramento, eu trouxe aqui
um trecho, aliás, um capítulo, item 88, do livro da Esperança. Ele foi ditado a Chico Xavier por Emmanuel, né? Ele foi escrito há mais ou menos 50 anos atrás, mais ou menos 52 anos, se não me falha a memória. E ele fala com relação à prece. Olha que interessante, vamos fazendo essa análise depois dessa nossa discussão, para ver o quanto facilita o entendimento. Pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, relegando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova, e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustação da moléstia, e a doença chegou, a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais, e a carência te bate à porta. Então, Emmanuel primeiro coloca situações em que as pessoas requisitaram, pediram, mas não obtiveram. Né? Pediu a questão material, mas veio a carência. Pediu a cura, mas veio a morte. Pediu a cura do doente e veio a morte, que veio resolver a situação. Solicitou o afastamento daquela prova, mas o acidente ocorreu do mesmo jeito. E olha o que ele diz. Mas se não abandonares a prece aliada ao exercício das boas obras, claro, porque não basta só ficar em prece, né? Tem que ter boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de sorgimento difícil, e que as dificuldades da penúria material são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Então, claro, se a gente olhar uma vida só, pode ser que Deus tenha se esquecido daquela pessoa, não tenha feito atendimento. Mas olhando para esse olhar de espírito imortal, nós vamos entender que tudo isso não aconteceu para que nós estejamos libertos de nós mesmos, das nossas próprias situações. Então, o indivíduo que tem as suas tendências ao crime, por exemplo, ele vem numa existência e recebe toda a orientação dos pais, toda a orientação na escola, toda a orientação na casa em que ele frequenta religiosa. Aí, de repente, ele tem a tentação e sucumbe à tentação e vai roubar um estabelecimento comercial. Aí chega a polícia e tira a vida daquela criatura. A gente pode olhar e falar assim, não, mas era um menino muito bom, a família deu toda a estrutura, ele frequentava a escola, frequentava a instituição A ou B religiosa, e era um menino bom. Aparentemente poderia ser, mas às vezes ele ia se perder naquela encarnação. Então, preferível foi que a espiritualidade retirasse ele dali para que ele não perdesse a encarnação. Então, ele não tinha conquistado seus tesouros ainda, mas ele precisava ser banido dele mesmo. Ele não conseguia lidar com aquilo. Claro que isso é apenas um exemplo. Tem várias situações e que não pode se processar necessariamente assim, sempre, né? Mas é só a título de exemplo. Porque a gente pode ver o quanto isso acontece, né? E às vezes é por essa razão. E aí diz também Emmanuel, da mesma forma, quando nós suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compulsão e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debatidos no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Veja, eu escrevi uma página no livro do meu Espírito que não foi tão boa assim, e eu já me arrependi disso. Está dizendo aqui que não basta o arrependimento.
né? É necessário um outro movimento. Mas eu me arrependi, supliquei na prece, disse a Deus o quanto eu estou arrependido daquela situação. E por que eu ainda continuo aflita? Olha a resposta. Se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam corrigenda, aí é o momento da reparação, a breve trecho perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências dos nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. A ideia é o começo. Realmente, sem o trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre o belo plano a perder-se. Fica só no mundo das ideias, né? Não vale prometer sem cumprir. Então, a oração dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, a prece, ela é esse facho de luz que irá mostrar dentro da nossa casa interior o que precisa ser conservado, o que precisa ser consertado, arrumado, limpo. Então, a prece vai fazer isso, ela vai direcionar o que precisa ser modificado. Agora, basta você ver que a tua casa está desarrumada? Não. É necessário fazer a mudança interior, é necessário fazer a modificação. A prece vai te dar força e coragem, mas as boas ações, as boas obras é que vão te fazer a mudança interior. E é isso que ele está propondo aqui para nós. Bem importante a gente ver. Então, nesse sentido, Jesus, na sua manifestação, enquanto esteve conosco, e toda a sua trajetória, toda a sua manifestação, nós encontramos no Novo Testamento, e ainda, de bandeja, a gente recebe um presente divino, que são as obras de Amélia Rodrigues, e outras tantas obras que contam as suas passagens. Nós conseguimos perceber, na medida que vamos estudando, o quanto ele se colocava nessa posição, na posição de servo de Deus, na posição de humildade, na posição de executor da vontade divina. Nunca Jesus impunha a vontade dele sobre a de Deus, jamais. E ele sempre colocou: Senhor, que se processe a tua vontade e não a minha. E ele fez com que toda a sua existência, toda a sua vida fosse calcada na vontade de Deus. E ele se sujeitava resignado a toda e qualquer manifestação da vontade de Deus. Então nós precisamos voltar-se para esse ser, para essa criatura, que Joana diz ser um ser supremo. Ela fala, reflexionando com serenidade. Sempre encontraremos o homem de Nazaré despido de qualquer tipo de superdivindade transcendente ou de qualquer endeusamento. Jesus jamais quis qualquer endeusamento. Certa vez, uma pessoa disse para ele: meu bom mestre. E ele disse: mestre eu sou, mas bom só o Pai que está no céu. Ele não se intitulava bom, porque o nível de interpretação de bondade dele era muito aquém, muito acima, né? Então ele precisava fazer essa interpretação que ele não estava nessa condição de ser chamado bom. Então toda a evolução cristológica, toda a evolução de Jesus Cristo na atualidade da psicologia profunda de Joana de Ângeles e na visão espírita, apresenta Jesus em contínuo crescimento para Deus, sempre em ascensão, convidando os seres humanos para seguimento pelo mesmo rumo, através dele como mentor que é indiscutivelmente.
Então, Jesus vem se apresentar para nós como mestre, modelo e guia, que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, dizendo que na Terra jamais pisou alguém tão superior quanto ele, trazendo a lei divina de uma forma que só ele soube apresentar, principalmente através das suas atitudes. Então, quando nós formos orar, que nós sempre nos coloquemos na posição de humildes servos e que seja feita a vontade de Deus sobre a nossa vida. Mas que a gente, quando vier a vontade de Deus, saibamos ter resignação e paciência para esperar um momento oportuno de a gente conquistar coisas melhores. Porque se a vida não está tão boa assim quando nós gostaríamos que ela estivesse, é sinal que é necessário mudança interior. É sinal que é necessário conquista interior. Para depois, então, ter outros merecimentos. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria que cada um levasse desse exemplo sublime que nós temos como mestre, modelo e guia. Então, quando a gente quer chegar num lugar, um guia sempre faz com que a gente chegue primeiro, né? A gente usa o GPS espiritual, que é Jesus, para conduzir a gente à ascensão e ao progresso rumo a Deus. Obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe desde já.